Bom dia a você que nesta semana começa com a gente mais um tempo de atividades, de escola, de trabalho, mas reforçados por um final de semana abençoado, por um dia de oração, por um tempo que nós temos agora para a sua meditação e oração, que você e eu comecemos uma semana muito abençoada. Enfrentando o sucesso, enfrentando o fracasso que for, mas sempre na presença do Senhor. E este é o tema que quero conversar com você já, depois do nosso louvor. Já voltamos. Uma das grandes lições que encontramos na Bíblia está em Josué, capítulo 7. Diz assim a Bíblia, a partir do versículo 7 em diante: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, e esses estavam junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subam e espiem a terra. Subiram aqueles homens e espiaram a cidade de Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam os 2 ou 3 mil homens a ferir a cidade. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo os 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens dali feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça, e Josué lamentou. Muita gente está acompanhando esse estudo bíblico que passa na televisão aí sobre os espias que foram à cidade de Ai. Eu já contei para vocês então o final da história, né? Já dei o spoiler.
mas ali mostra uma grande situação onde para Josué e para aquele povo, eles precisaram enfrentar a derrota. Josué ficou prostrado e diz a Bíblia que o coração deles se derreteu pelo fracasso que eles tiveram ali na cidade de Ai. Como você enfrenta a derrota? Josué precisou enfrentar a derrota e precisou se levantar e seguir em frente, porque Deus falou para ele: por que está com seu rosto em terra? Levanta e segue o seu caminho. Eu suponho que as nossas derrotas são muito mais sérias para nós do que para o Senhor. Ninguém gosta de ser derrotado ou de enfrentar uma aparente derrota. E às vezes precisamos ser tratados por Deus, precisamos ser alinhados à sua vontade, e muitas vezes Ele precisa derrotar a nós mesmos, porque na derrota de nós mesmos nós podemos olhar para aquele que deseja que sejamos abençoados com um caráter de fé, com um caráter provado. Esta semana eu escutei de um pregador muito precioso e ele disse: melhor do que a saúde, só uma doença que Deus envia para nos tratar. São fatos que às vezes nos tratam, nos faz crescer mais e mais. Nós não somos preparados para conviver com o fracasso, porque a nossa cultura exige de nós uma força sobrenatural. Alguém já está dizendo, e os estudos mostram, que isso se chama uma positividade tóxica. Só sucesso, não há espaço para a derrota, não há espaço para o fracasso, não há espaço para a humildade, não há espaço para isto. No mundo moderno é sempre a vitória, é sempre o sucesso. Mas isso aí a gente sabe que ele é temporário. Jamais alguém viveu um sucesso eterno nesta terra. Ali precisaremos lidar com a estima, a gente precisa lidar com o desânimo, a gente precisa lidar com muitas situações da nossa vida. Os israelitas ali, eles estavam eufóricos, porque pouco tempo atrás eles lidaram com a vitória numa cidade 10 vezes maior, que foi Jericó. E quando eles viram um pequeno povoado, eles disseram: manda pouquinho a gente, porque ali é fácil a vitória. E quão fracassado eles foram pela sua altivez de espírito, e porque Deus os ajudou em Jericó, aquele sentimento é facilmente passado para o sentimento de uma vitória própria, de uma capacidade própria, e era assim que eles estavam se sentindo. Eu posso, nós podemos. Poucos se buscaram a Deus e os seus conselhos, e foram na sua própria força, na sua própria inteligência, na sua própria altivez de espírito. Foram tremendamente derrotados. Ali foi triste a história. Mas em ocasiões de fracasso, nós fazemos o quê? Josué ouviu de Deus: levanta e reage, e vai. Mas nós não sabemos muito como lidar com os fracassos de nossas vidas, né? Quantas vezes você já foi derrotado ou fracassou? Fracassou num projeto financeiro, num projeto de amizade, fracassou num projeto ministerial, fracassou em tantas coisas. Quantas vezes foi? Mas essas coisas vão e virão. Assim como o sucesso virá, irá embora. E virá de novo, irá embora. Depende do espírito de fé de cada pessoa. Há ocasiões de fracasso, nessas coisas que passamos. Podemos perder muito tempo lamentando-nos pelas decisões que nós tomamos. Não há dúvida nenhuma de que é importante aprender com os erros cometidos. Mas todas as nossas recriminações do mundo não podem desfazer o que aconteceu.
Lamentamos, lamentamos e muitas pessoas lamentam por toda a sua vida, deixando-as paralisadas, não sabendo mais o que fazer. E nem tendo força e nem energia para fazer alguma coisa. É olhar para trás e ficar só olhando ali o tempo todo. É lamentar daquilo que não pode ser consertado mais. É se lamentar de situações que não tem volta. Não adianta nada. A gente deve aprender com Deus a enfrentar as derrotas na força do seu poder. Quando estivermos caídos, prostrados, nós devemos nos levantar e resolver o mais rápido possível a situação que ocasionou a nossa derrota. Por isso que Deus animou Josué a levantar. Ele disse lá: por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Lá no verso 10. Então Deus o animou a se levantar e fazer o que era preciso. O que era preciso fazer ali naquele momento? Purificar o povo do seu pecado, o pecado da altivez, da independência de Deus, de se esquecer tão facilmente a quem de fato pertencia a vitória em Jericó, e não a eles. Quando você e eu, quando a gente cai, o inimigo que está ali quer ver-nos ali sempre prostrados, sentindo pena de si mesmo, maldizendo a situação e se lamentando eternamente. Mas o nosso Pai Celestial quer nos ver de pé. E se existe coisas para confessar, vamos confessar o pecado e prosseguir e contar com o seu perdão e a sua força em nossas vidas que vem do perdão. Fale com Ele. E se há pessoas que devem ser enfrentadas, vá em frente, encare-as, seja forte. Uma adolescente que conheço esses dias no seu trabalho estava contando a afronta que o público muitas vezes faz e algumas pessoas até gritaram com ela. E ali naquela situação, situação em que ela ficou em choque porque não estava acostumada com esse tipo de coisa, aprendeu a sair daquilo, aprendeu a contornar a situação. E eu achei interessante porque ali, nesses momentos é que nós somos e que as pessoas que estão crescendo, começando suas vidas, é ali que elas aprendem a ter força e caráter e aprender a enfrentar situações de frente, sem poder fugir. Se há pessoas a serem tratadas, vai ter que ser, não tem jeito, e a gente não pode protelar. Se perceber situações que precisam ser corrigidas, vá corrigir, comece de algum momento. Não perca tempo lamentando-se pelas coisas que lhe aconteceram, mas vá em frente às situações e não tenha medo das derrotas. Aliás, o ego, que é o nosso maior inimigo, é que nos deixa prostrados, porque a derrota nos envergonha. Temos receio de que as pessoas vão dizer de um ser derrotado. Então o ego é o que faz a gente ficar prostrado. Mas o nosso ego deve ser tratado pela cruz de Cristo. E ali, quando alguém tem o ego tratado pela cruz de Cristo, a derrota será apenas mais um detalhe da vida para ser superado. E fica aí este recado para mim e para você desta semana. Como você enfrenta as derrotas? Peça a Deus para que te fortaleça, te abençoe, ministre ao seu coração e certamente você vai crescer sempre, porque sucesso e derrota eles andam de mãos dadas. Um grande abraço, boa semana, Deus te abençoe.